Bem-vinda ao meu podcast Eu Saí do Brasil. Meu nome é Cici MacLeod, eu moro na Austrália há 16 anos e aqui no meu podcast eu conto histórias de pessoas que, assim como eu, saíram do Brasil e estão vivendo aventuras aí pelo mundo. A minha convidada de hoje, ela fez um curso de gastronomia no Brasil, saiu para a Espanha para explorar os sabores de Valência e acabou encantando um australiano com seus próprios sabores. Hoje, ela vai nos mostrar aqui e nos contar como ela veio parar na Austrália. Hoje eles têm uma filhinha e ela vai nos contar essa jornada de como foi. Ela é a minha amiga Thaís Gomes. Amiga Thaís, bem-vinda ao meu podcast Eu Saí do Brasil. Obrigada. E obrigada por aceitar meu convite, né? É um prazer. E aqui, então, eu falei na introdução, né, que na verdade você saiu do Brasil para Espanha. Como foi essa decisão de sair do Brasil para Espanha? Na verdade, eu não tinha a ideia de ir para Espanha primeiro. Eu estava num relacionamento que estava muito ruim, muito tóxico. E eu só queria sair do Brasil. Eu pensava, eu preciso escapar porque eu tô me sentindo muito sufocada aqui. Então eu queria sair, eu queria ver o mundo. Eu tava ansiando, sabe? E aí primeiro eu tentei aplicar para ir para os Estados Unidos. Eu pensei, vou para lá, vou passar uns 2, 3 meses. Mas eles não gostam da gente, né? Não gosta. Tive meu visto recusado para os Estados Unidos porque eu não tinha vínculo suficiente com o Brasil. E aí eu pensei, nossa, mas como assim que eu não tenho vínculo? Eu trabalho, eu tô fazendo a faculdade, eu fazia a faculdade de gastronomia já. E me negaram. Aí eu falei assim, tá bom, então vamos pensar em outra coisa. Por coincidência, uma amiga tava na Espanha. E eu sempre via ela postando as fotos, os lugares que ela tava indo. E eu pensava assim, nossa, Espanha é linda, né? Eu não pensei na Europa. Tá bom, vamos pensar na Europa. Porque eu acho que a Europa não estava nos meus planos porque era euro. O euro era caríssimo. Eu pensava, não, vai sair muito caro. Mas no final das contas, eu perguntei pra ela e ela me disse, não, eu tô fazendo um curso de espanhol e aí como eu tô na Europa, eu não preciso de visto pra ir pra outros países. Eu pensei, gente, é isso mesmo que eu quero. Eu quero conhecer o máximo que eu posso com o mínimo. Tipo assim, eu tava muito... Se eu fosse pra Europa, eu estaria muito perto de tudo. E aí eu decidi, não, eu vou. Aí ela me passou a agência de intercâmbio dela e eu fui para Barcelona. E tem que ter um visto de trabalho ou como é que é? Vai como turista e pode trabalhar? Não. Quando você vai para a Europa, a maioria dos países, você recebe um visto de entrada quando você entra, que são de 3 meses. Você pode ficar 3 meses e daí você precisa renovar o visto de novo. Pelo menos era na minha época, não sei agora. E é turismo, esse visto é de turista? É um visto de turista. Eu não peguei o visto porque... O visto de estudante na época, porque eu fui com a ideia de estudar 2 meses. Eu realmente queria estudar. Eu falei assim, já que eu tô indo para aproveitar, eu também vou estudar. Mas eu peguei um curso que era só de 2 meses e meio. Se passasse de 3 meses, eu precisaria de um visto já para residir, sabe? Para ficar ali por mais tempo. Mas não, eu fui, fiquei esses 2 meses e meio e me apaixonei. Eu pensei, meu Deus do céu, que lugar é esse? É maravilhoso. Eu senti a liberdade, a segurança, para mim, que era o mais importante. E eu falei, não, é aqui que eu quero ficar. A comida, né? Na Espanha, a comida é muito boa. Gente, se eu contar para vocês o que aconteceu. Conta. Na Espanha, eu não sabia, eu achava que eu sabia. Eu falava assim, não, espanhol, vou me virar super fácil. Não é, né? Eu também. Sabia nada. Eu fui para Barcelona, não. Sabia. Amiga, e eu fui no inverno. Eu cheguei lá era final de janeiro.
Provavelmente final de janeiro. E é quando o frio bate de verdade. Eu achava que eu sabia o que era frio morando em São Paulo, mas não sabia. Era frio, frio, frio com força. Nossa. E aí eu, tipo assim, fui morar numa casa. E aí eu não tinha secador de cabelo, porque eu pensei, não vou levar meu secador de cabelo, porque não vai ser o mesmo plug, a mesma tomada. Vou comprar um lá. Não sabia nem como comprar um secador de cabelo, onde ir, nada. É diferente, porque no Brasil eu fiz turismo e hotelaria e tinha aula de espanhol. Eu não sei se é porque no Brasil a gente aprende o espanhol da América do Sul, sei lá, da Argentina, do Paraguai, eu não sei. Mas eu cheguei lá, era completamente diferente. Eu achava que eu sabia, porque eu sabia o lá que tá. E eu acho que o maior erro das pessoas que moram no Brasil e achar que, tipo assim, todo mundo vai entender o português. Não. Quem fala espanhol vai entender o português. Não entende. A gente entende o espanhol, mas o espanhol não entende o português. Muito dificilmente. Acho que provavelmente, se você está muito perto, por exemplo, a Argentina, que faz fronteira com o Brasil, os países que fazem fronteira, talvez porque já tem um certo contato. Mas o espanhol, quem mora na Espanha não sabe nada de português. Quem sabe são os que moram na Galícia. Estão muito perto de Portugal. Então, eles entendem um pouco. Mas o resto não entende nada. Então, eu achava assim, vou chegar lá, vou falar em português e eles vão entender meu portunhol. Ninguém entendia nada. Nossa. Nada. E aí, por coincidência, eu estava comendo no lugar e aí me falaram assim, tem um bar ali que é brasileiro e não sei o quê. Aí eu fui nesse bar que o dono não era brasileiro, a ex dele era brasileira. E ele abriu esse bar, eles se divorciaram e ele continuou com o bar. E aí eu acabei fazendo amizade com um espanhol que era da Galícia e ele entendia português. E aí ele me passou o contato dele. Quando você precisar pedir alguma coisa, porque eu nem Uber eu conseguia pedir. Porque nada, eu não conseguia fazer nada. Já tinha Uber? Que ano que era isso que você saiu? Isso era 2014. Ah, tá. Já tinha provavelmente. Uber. Tinha. Mas... Eu não lembro se era Uber, mas eles tinham uma coisa parecida. Uma coisa de entrega, sabe? E aí eu tentei, aí não consegui. Aí eu falei, pelo amor de Deus, a coisa que eu mais preciso agora é um secador de cabelo. Como fala, ele me disse, secador de pelos. Eu pensava, pelo, tá bom. É cachorro? Cachorro, exatamente. Aí no dia seguinte aí ele me falou as lojas onde vendiam coisas pra cabelo e tudo mais. E aí eu fui e comprei o secador de cabelo. Aí a vida começou. E aí a vida começou, amiga. E o segundo dia eu queria ir para os lugares porque eu pensava assim, e nessa época eu não sabia. Primeira coisa, eu preciso encontrar um chip para eu poder ter internet. Isso. Aí encontrei o chip, mas não consegui. Não sei se eu ativei errado, alguma coisa aconteceu, não consegui. Aí e comprei outro chip. E aí, no dia seguinte, eu já conseguia me locomover, porque eu tinha o GPS, entendeu? E eu tinha uma listinha. Eu imprimi na época, porque eu falei assim, não vou ficar perdida, eu sou uma pessoa inteligente, né? Vou imprimir o caminho. Mas aí eu chegava nos lugares e me perdia, porque as ruas eram completamente, na Europa é completamente, depende de onde você está na Europa, claro, mas completamente diferente. Não é igual a gente que não tem, a gente vai e volta no Brasil. As ruas, elas são desenhadas na Espanha, em Barcelona, é tipo assim, um círculo, outro círculo, outro círculo. Então, tipo assim, você Então não são ali, quarteirões, né, que saem. Se você não sair fica ali rodando. É, fica rodando, exatamente. E aí eu um dia saí, aí eu vi um casal falando em inglês, que eu nem entendia muito bem, falando assim, a gente vai na Barceloneta, que era um lugar que eu queria muito conhecer, que era a área da praia. Mas tá bom, vamos. Segui esse casal. Eles olhavam pra trás, assim, meio assustados. Tá me seguindo, eu, assim, né? fingindo, fazendo a cara de demência, sabe? Eu ia, só seguindo eles. Aí cheguei na Barceloneta. Quando Mas eu não é só seguir as Ramblas ali e para na amiga, coisa, não? Eu tava perto da igreja, meu Deus do céu. A Santa Família, Sagrada Família. A Sagrada Família. Olha, eu que morei 6 anos na Espanha, agora não sei, é o idioma. Na sua defesa, fui agente de viagem. Tá melhor que eu, amigo. Enfim, mas eu tava muito perto da Sagrada Família. E aí, é completamente... É tipo assim, a longe, Sagrada Família que... As coisas... Tudo é longe. Não são longe, mas ao mesmo tempo não são perto. Não estão perto, entendeu? E de lá, quando sobe na Sagrada Família, aí você vê tudo, né? Ali que é aqui. E tem um pintão no meio, né? Não tem um pintão, não é? O que é aquilo? Então, a gente chama La Polla de Barcelona. O que é aquilo, gente? Polla, gente. Eu não vou falar porque talvez o horário não permita, mas Polla é o pintão.
Mas de longe eu vi isso, até hoje eu não sei o que é aquilo. É só um prédio, amiga. Lá Gente, é um prédio comercial. Esse prédio comercial, eles têm até o Facebook, Lá inclusive. também. Entendeu? Inclusive o Facebook lá. E a gente chama La Polla de Barcelona. Eu falo que Mas o é isso que eu Pintão de pensei mesmo Barcelona. quando eu vi. Mas também é longe. As coisas são completamente separadas. E aí eu segui esse casal e acabei lá. E quando eu cheguei lá, eu falei assim, meu Deus, eu amo esse lugar. É aqui eu que amo eu vou esse ficar. lugar, é aqui que eu vou ficar. E fiquei lá os 3 meses que eu podia ficar. E aí me apaixonei. Falei assim, não, eu preciso, é isso que eu preciso. Eu senti a felicidade real e genuína, sabe? E a primeira vez na minha vida, eu senti essa coisa de, tipo assim, não preciso me preocupar. A preocupação, tipo assim, de sair na rua à noite, a segurança, essa coisa. E eu pouco antes, eu tinha sido assaltada no Brasil. E aí eu falei assim, não, eu não aguento mais, não é pra mim. E eu acho que isso que você sentiu também, muitos de nós sentimos, independente do lugar que saiu primeiro, porque é aquele, a gente fala, né, aqui no podcast, a fase do deslumbramento. É tudo novo, é tudo lindo, até as placas na rua, as pessoas falando outra língua. Frio europeu. Tudo, né? Assim, nossa, tô na Europa, tô na Europa. E pra gente no Brasil tem aquilo, né? Quem viaja pra Europa, pelo menos pra mim, era uma coisa assim distante. Eu não tinha férias na Europa, tinha férias na Bahia. Então, a gente tá vivendo lá pra gente ter esse deslumbramento, que eu acho fantástico, assim, é um começo que é um sentimento que não tem como voltar, é aquele inicial ali. Exatamente. Eu lembro como se fosse hoje, os primeiros momentos e tudo mais. E pra mim, que eu nunca tinha entrado no avião. Eu nunca tinha entrado no avião. Eu também. Não, eu tinha ido no avião da idade adulta para Porto Seguro uma vez, mas internacionalmente eu nunca tinha saído também. Foi quando eu saí do Brasil. Eu nada, amiga. Eu viajava de ônibus, os lugares que eu ia, porque era mais barato. A pessoa pobre, de maré, entendeu? Era de ônibus. Então, eu me lembro que no voo, a primeira vez, eu não sabia nem como fechar ali, sabe? E eu precisava ir no banheiro, eu tava apertada. Eu falava assim, gente, eu não vou passar essa vergonha de perguntar como abrir meu cinto. Eu não sabia. Não sabia. Mas aí eu ganhei essa coisa, sabe? Eu comecei a ver o mundo com outros olhos. Porque eu só tinha os olhos do Brasil, sabe? O que eu fui criada, a maneira que eu fui criada. E o que eu tinha vivenciado até então. E aquilo, pra mim, foi uma experiência que, tipo assim, enriqueceu minha vida. Conheci pessoas de todo mundo. Porque eu acho que outra coisa também que ajudou foi eu ter estudado. Porque quando você faz um intercâmbio de verdade, você estuda, você conhece outras pessoas. Sim, de vários países. Eu estudei com um russo, uma menina que era da Suécia, tinha os brasileiros também. A maioria era brasileira, sabe? Eu acho que precisa pra gente também, né? Tem gente que fala, não se relaciona com brasileiros porque tá lá pra aprender outra língua. Mas eu acho que ajuda. Melhores amigos, foram minha família quando eu precisei. Isso. Entendeu? Eu acho que depende, claro, com quem você vai se envolver, sabe? Tem gente que tá ali só pra curtir e tudo mais. E eu também tava pra curtir, mas ao acho que é um pouquinho de tudo, é um balanço, né? Ao mesmo tempo, eu queria pessoas que pudessem enriquecer na minha vida, sabe? Que eu pudesse aprender um pouco. Então, mesmo que fossem brasileiros, eram brasileiros de outros estados que eu nunca tinha vivido. Então, essa experiência que eu tive foi muito enriquecedora. E aí, né, quando acabou os 3 meses e tudo mais, que eu curti a vida doidada. Era balada. Eu tava vivendo o sonho europeu. E aí, voltei pro Brasil. E aí, claro, a realidade bateu. Eu falei assim, tá, o que eu vou fazer agora? E eu falei, não, eu já sei o que eu quero. Eu preciso sair do Brasil. Pra mim, era muito claro o que eu queria fazer. Isso. Eu falei, não, pra mim, eu vou mudar do Brasil. Até esse momento, eu pensava como seria o meu futuro no Brasil. Eu estava estudando gastronomia. Eu tinha estudado arquitetura antes. Eu estudei 3 anos e meio de arquitetura. Olha, não sabia. Pois é, 3 anos e meio de arquitetura. E eu entrei na gastronomia porque eu já estava, tipo assim, esse curso não é para mim, eu estou fazendo só porque quando você vem de uma origem muito humilde, você simplesmente tenta encontrar um meio de melhorar a sua vida. Claro. Então, eu pensava, eu quero realmente ser uma pessoa com status. Para mim, era o status. No Brasil, você só vê isso com o status. Então, eu pensei, tá bom, o que eu vou fazer? Vou estudar engenharia. Tentei um semestre. Eu falei, não é para mim. Não sou tão inteligente, não consigo. Não. Aí, estudei arquitetura.
mas ao mesmo tempo eu não amava. Eu via que outras pessoas que estavam ali, estudando junto, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles queriam estar ali, eles tinham ideias criativas para aquilo. E eu pensava, gente, eu tô só fazendo o básico. Para o status, né? Aquilo que faz a gente acreditar que tem que ser médico, ou arquiteto, ou engenheiro. Não, quando tinha os trabalhos, quando tinha as provas, eu fazia o básico para passar, sabe? Não era uma coisa que eu realmente era boa fazendo. Entendi. E aí, um dia eu pensei, gente, eu tô ficando velha. Nem era velha, mas olha a minha cabeça, né? Eu preciso fazer alguma coisa que eu realmente ame. E não é isso. E aí, por um acaso, uma menina entrou no meu curso e ela falou pra mim, eu estudava gastronomia. Aí eu falava assim, gente, gastronomia? E na época tinha um preconceito com a gastronomia. Sim, cozinheiro, né? Vai ser cozinheiro. Não era status, não era igual é agora que tem o MasterChef, não tinha. As pessoas realmente não queriam estudar gastronomia porque não dava dinheiro. Você ia ser cozinheiro. Você não precisa estudar gastronomia para ser cozinheiro. Era o que se dizia. E eu pensava, não, eu não vou. E aí, quando eu aí ela passou essa ideia, ela né? começou a alimentar essa ideia na minha cabeça, mesmo que sem saber. Porque eu perguntava pra ela, nossa, mas gastronomia é faculdade? E aí, como funcionam as provas? Você precisa fazer um prato? Ela fala, não, tem as provas, tem que fazer microbiologia, você vai estudar sobre a história da gastronomia. E, claro, tem... diferentes tipos de classes. Cozinha francesa, cozinha brasileira, cozinha indiana, sabe? Asiática. E eu pensava, gente, nossa... E aquilo foi aí me o interesse dando uma foi coisa despertando, por dentro, sabe? Eu falei assim, gente, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. E aí eu comecei a adoecer. Aí eu ia para a classe de arquitetura adoecendo, sabe? E eu tinha um ex na época que falava pra mim, nossa, mas tá tão perto, termina. Eu falava assim, nossa, mas pra mim tá tão difícil. Eu não consigo. Eu vou estudar. Eu não quero trabalhar com isso, isso, eu não né? consigo. Eu tô ficando doente, sabe? E aí, beleza. Aí eu me lembro que ele me cobrava muito, sabe? E aí ele falava assim pra mim, não, tenta. Eu falava assim, não consigo mais. Não vou. Eu vou largar, vou pensar em outra coisa. Eu só vou ter uma vida, eu não vou carregar esse peso nas minhas costas mais. E aí, por um acaso, eu acho que ele entendeu o recado e aí ele foi em alguma coisa, eu não sei onde ele foi. E aí ele pegou um panfleto, sabe? Que era de gastronomia. Ele me disse, eu entendi que é um sinal, porque estavam dando esse panfleto aqui e tal. Você quer ir ver? Aí eu falei assim, vou. E aí eu fui para a EMB Morumbi, em São Paulo, né? E me inscrevi para o semestre. E, tipo assim, tudo casou, porque era o final do semestre. Faculdade. É uma faculdade em São Paulo. E é bem boa, né? Era bem reconhecida. Tinha a Senac, que era top, e eu tava no segundo, sabe? Que era a AMB. E aí eu me inscrevi e comecei a estudar gastronomia. E eu amava. E aí, com a gastronomia... Quando eu fui pra Espanha, eu estava perto de acabar a faculdade. Só faltava a primeira vez, quando você foi a primeira vez. E aí eu estava perto de acabar a faculdade. Voltei, faltavam uns 3 meses para acabar a faculdade. E aí eu decidi, não, eu vou mudar do Brasil, estou terminando a faculdade, o mundo tem muita coisa para me oferecer, muita oportunidade, e eu estou indo. Amiga, eu vendi tudo. Uau. Eu já estava decidida, né? Na minha cabeça eu tinha gastado tudo que eu tinha, porque eu tinha pego dinheiro de férias, decisão de tudo, sabe? Tudo que eu podia, eu peguei o dinheiro e fui para essa viagem anterior. E eu falei, como que eu vou agora? E aí eu comecei a pesquisar na internet, falei assim, como que eu vou para a Espanha, tipo assim, de uma forma legal para estudar um curso que eu consiga me manter lá, sabe? Sim. Ficar. E aí eu vi que tinha o mestrado e tudo mais. Aí eu pesquisei o mestrado, vi escolas, mas a gastronomia mesmo, que era um mestrado em gastronomia, não tinha em Barcelona. E eu queria ir para Barcelona. Aí o curso do Brasil é reconhecido lá? O meu curso era reconhecido. Que bom. No meu curso, o pessoal que era rico e tudo mais, todas as férias tinha, tipo assim, viagem, sabe? Viagem para Espanha, viagem para França. E eu nunca ia porque eu não tinha dinheiro, sabe? Com a escola, porque custava muito mais do que a minha viagem custou, sabe? Os 3 meses que eu fiquei lá. E aí eu falei assim, não, é isso mesmo, eu vou para Valência, então. E aí fui para Valência, fiquei lá em Valência por 1 ano, fazendo meu mestrado, estudando. E podia trabalhar? Eu podia, não era o trabalho, você podia fazer a, como chama, meu Deus?
Estágio? É, estágio. Uhum. Estágio. Mas podia Aí ganhar para se manter lá ou não? você ganhava um dinheiro de estágio, entendeu? Era o estágio. E aí eu ganhava um dinheirinho, mas também, ao mesmo tempo, eu fazia uma coisinha ali, outra aqui, sabe? Tipo assim, cozinhando para um brasileiro, para outro. As coisas que eu faço hoje em dia. É. Graças a você que a Pois é. gente come bem aqui. E aí fiquei lá em Valência, aí depois de um ano eu decidi, aí eu falei assim pra minha escola, né? E aí, porque eu quero fazer outro estágio. Dá pra eu ir pra Barcelona? Porque eu tinha terminado as aulas e eu tinha que ficar 2 anos no curso e fazer os estágios. Pra conseguir meu diploma, né? Que era um mestrado. Eles falaram, não, você pode ir pra Barcelona, escolhe o restaurante e a gente tenta fazer um contato com o restaurante para você estagiar lá. E aí eu encontrei um restaurante que era Estrela Michelin. Eu falei assim, é esse mesmo que eu quero. Tô indo, bem linda, né? Aí fui fazer esse estágio, estagiei em uns 3 restaurantes que eram de Estrela Michelin, mas ao mesmo tempo eu pensava, nossa, eu não quero. Era maravilhoso, tipo assim, me enriqueceu muito, eu conheci muita coisa. Mas também, ao mesmo tempo, era muito difícil que eu fosse a chefe de um restaurante assim, sabe? Sendo uma pessoa que veio do Brasil e tudo mais. Então, eu só tava ali dando auxílio. Sim. Aprendi muito, mas não era o que eu queria. E aí, eu criei uma página no Instagram por causa dos meus amigos. Criei uma página. E na época do Instagram, eu criei uma página e eu comecei a postar em espanhol, sabe? Tipo assim, ensinando receitas. Sim. As receitas que eu sabia que eram brasileiras, as outras... tudo que eu fazia. Sim. E aí eu comecei a ficar reconhecida, sabe? Uau. Tipo assim, na Espanha com isso, com a página. E me convidavam para os restaurantes, para fazer, tipo assim, vai pro restaurante pra provar a comida. Sim. E aí, quando começou, os meus números de seguidores começaram a crescer, eu comecei a cobrar. E aí, comecei a me manter com isso. Aí, claro... Cobrava para ir naquele restaurante. Ah, que legal. Eu ia para os restaurantes, comia de graça e ainda ganhava o dinheirinho. Sim. Eu ia para os eventos. Que legal. Ia para evento de vinho. Super montão de influencer. vinho. Era uma super... Amiga, eu me senti muito influencer um dia quando eu fui para uma balada. Sim. E aí, um cara falou assim para mim, La Cocina de Thais. Aí eu falei assim, quê? Eu pensava, meus amigos mandaram ele ali pra me zoar, porque, tipo assim, falar que eu sou influencer. Sim. Aí eu falei assim, quem te mandou? Aí o cara falou assim, de que hablas? Eu falei assim, alguma coisa tem me aí. zoando. Meus amigos estão me zoando. Ele falou assim, não, eu te conheço e tal. Uau. Eu sigo a sua página. Aí eu falei assim, sério? Meu primeiro fã? Que legal, tirar uma foto. Quer uma foto? Quer uma foto? Não, mas aí eu comecei a trabalhar com isso e tudo mais. E aí, tava vivendo a vida boa, assim, sabe? E aí comecei, claro, eu queria completar, porque você tinha que ter 4 anos vivendo na Espanha, estudando para você conseguir a residência permanente. Ah, entendi. Né? E aí eu queria ter a residência, eu falava assim, aqui é o meu lugar, é aqui que eu vou ficar, eu amo esse lugar. E aí fui fazendo um mestrado, outro mestrado, porque, claro, você precisa todos os anos atualizar o seu status. E aí todos os anos eu ia lá, atualizava, fazia um novo mestrado, todos que envolviam gastronomia. O último que eu fiz era para social media Management. Ah, entendi. Porque eu queria também, porque eu já estava trabalhando Conectar os dois, né? Fazer tudo, porque eu já estava nas redes sociais. Sim. E aí, no meu... Eu tinha um mestrado junto com a MBA em Barcelona, que foi o último que eu fiz, né? E aí me falaram, os professores, eles tinham uma conclusão de curso que era, a gente vai escolher um projeto para social media, que a gente acha que, tipo assim, a gente pode investir dinheiro que vai fazer sucesso, sabe? Que essa pessoa pode crescer. Sim. E a gente tinha, sei lá, uns 30 alunos na sala e o meu projeto foi aceito. Uau. E o meu projeto era sobre a minha página do Instagram. Sim. Eu falava assim, já estou fazendo a minha página aqui. E então, eu acho que eu vou falar sobre a minha página. E eles falaram, e eu falei, com a minha página eu posso escrever um livro de receita. Eu posso dar curso de como cozinhar. Pode ter um canal no YouTube. Tem um canal no YouTube. Então, eu tinha muitas variantes que eu podia seguir. E eles acharam, com os números que você conseguiu em um ano que você abriu sua página, eu acho que vale a pena. A gente investiria no seu projeto. Eu pensei, gente... Vamos embora, né? Então, é isso mesmo. Tô bem, sabe? E aí, fui seguindo esse caminho. E tava muito bem. E um belo dia,
Eu conheci numa rede social meu atual marido, né, o Riley. E nesse momento australiano. Australiano. Nesse momento eu já tinha recebido a minha residência. Então eu já era residente na Espanha. Sim. E ele passeando, viajando? Ele passeando, viajando e tal. Tava uns 3 meses na Europa, a gente se conheceu. E aí eu falei pra ele, olha, querido, não sei, porque você mora muito longe. Eu nunca tinha pensado sobre a Austrália. Sim. A Austrália nunca esteve nos meus planos. E a gente no Brasil, não sei você, mas eu tinha uma ideia meio de Austrália é uma selva, assim, na minha ignorância, né? Obviamente a gente via falar de Sydney e tudo mais pelos filmes, né? O Crocodilo Dundee e tal. Então, pra mim, eu imaginava meio que é um monte de surfista e uma selva e canguru e crocodilo e... Amiga, a única coisa que eu sabia da Austrália, eu nem pensava em selva, eu só pensava nos surfistas gatos. Assim, você vê de uma prancha. O Thor, né? O Thor, Chris Hemsworth. Claro, que é a família inteira, né? A família inteira passa bem. Já acho que todo mundo aqui seria igual a ele. Amiga, dá uma olhada aí no TikTok, nas trends do TikTok, você vai ver que não é bem assim. Não é bem assim. Né? Não, mas o que eu imaginava da Austrália, tem muito cara gato. São todos surfistas e os cangurus. Eu não sabia, não pensava em selva, nada, sabe? Nem pensava, eu não tinha ideia. Porque nunca passou na minha cabeça a Austrália. Sim, na minha também, né? Como eu morava na Europa há tanto tempo, eu já estava 6 anos na Espanha. Sim. Então eu pensava, gente, eu vou ficar aqui, na Europa. No máximo, se eu encontrar alguém, voltar pela Europa. Nunca pensei na Austrália. Nunca esteve nos meus planos. Não foi uma coisa, tipo assim, que eu sei que tem muita gente que vem do Brasil e pensa, vou viver vou viver na Austrália, porque eu gosto de tudo que eu vejo da Austrália e tudo mais, né? Não. Quando eu fui na agência de intercâmbio no Brasil, eles nem falaram Austrália. Eu fui para Inglaterra, né? Mas eles falaram Inglaterra, Estados Unidos, Canadá... até África do Sul, mas não Austrália. Você vê que meu primo que acabou de vir me visitar, o filho da minha prima tem 17 anos, ele queria fazer um intercâmbio e a prima dele estava nos Estados Unidos. E aí, na agência de intercâmbio, eles perguntaram, fizeram um questionário para ele. O que você quer? Isso. Deram opções, não os países, mas, tipo assim, ideia do que ele gostava. Sim. E aí, bateu com a Austrália. Tá e aí vendo? Ele veio para a Austrália, não foi acho que agora deve estar diferente, né, da minha época. E tem umas agências que são especializadas na Austrália. Né, que é a Canguru, em São Paulo. Mas veja que coisa, que agora você me falando isso, eu lembrei. Quando eu morava no Brasil, lá para 2012... eu já dividia, eu já era muito mente aberta, assim, sabe? Sim. Eu já dividia apartamento com outras pessoas, sabe? Sim. Então, eu dividi apartamento com um menino que ele tinha acabado de voltar da Austrália. Olha só. Ele tinha vivido na Austrália 9 anos. Olha só. E ele me contava as coisas, mas eu pensava, tá bom, Austrália. Mas eu nunca perguntei, nunca tive interesse nem nada, sabe? Interessante. E o outro menino que morava com ele no apartamento era o irmão de um cara que tinha uma agência na Austrália. Ou seja, eles estavam conectados por causa do irmão que morava na Austrália. E ele tem uma agência de intercâmbio. Então agora eles estão mudando, né, para essas mais especializadas, assim, eu acho. E daí, como é que foi? Ele já falou que queria voltar para a Austrália e te convidou, ou pensava em ficar na Espanha? Como é que foi isso? Não, amiga, eu sempre tive a ideia de ficar na Espanha. Eu não pensava, eu vou mudar daqui e vou para lugar nenhum. A gente teve o nosso tempo juntos, enquanto ele estava lá. E aí ele voltou, né? Ele tinha que terminar, tá fazendo a viagem pela Europa e tudo mais. E aí ele voltou, né, pra Austrália. E aí a gente começou a se falar, mas já tava rolando um sentimento, assim, porque a gente passou... Ele ia passar um tempão na Espanha, e todo o tempo que ele passou com os amigos, ele passou comigo. Então, os amigos falavam, vamos fazer tal coisa? E ele só comigo. A gente fazia tudo juntos, a gente tava vivendo como um casal, sabe? Sim. E aí, de repente, ele voltou pra Austrália, e eu pensava, não dá. Uma coisa sobre a Europa é isso. Muitas pessoas transitam. Sim. Poucas ficam. Então, eu pensava, não vou viver outro relacionamento com alguém que vai estar longe, sabe? Eu quero alguém que vive aqui, que mora aqui, que vai viver aqui e tudo mais. Sim. Então, quando eu me envolvi com ele, era tipo assim, é um beijo e tchau. Ele vai voltar pra Austrália, a gente teve um envolvimento, mas acabou. Sim. E aí, ele voltou. E aí a gente continuou se falando o tempo inteiro, e mensagem. Eu falei assim, olha, desculpa, mas eu acho que é melhor a gente parar de se falar, porque
você tá vivendo na Austrália, que, cara, é muito longe. E eu dei um Google aqui, tá muito longe, entendeu? É do outro lado do mapa. Tá do outro lado. Aí ele falou assim, Literalmente. eu acho que eu não tô pronto pra, tipo assim, pra acabar isso, vamos continuar conversando. Se um dia você quiser parar de falar, a gente para, mas eu não tô pronto. E a gente continuou. E aí eu fui numa viagem, porque, claro, quando você tá na Europa, você viaja muito. Sim. Porque tudo é muito perto, muito barato, de sabe? trem, tá em outro país. De trem. Mesmo de avião, amigas, tem a Ryanair, sabe? Sim. Então, Um centavo, né? Tem aquelas promoções de um centavo. tem, na Black Friday. Sim. Então, os meus amigos falavam assim, a gente sempre fazia aniversário, a gente não vai fazer aqui, vamos fazer em tal país. Então, um dia, uma amiga nossa falou, eu tô querendo ir pra Amsterdã. A gente falou, pra Amsterdã de novo. Né? Que agora triste, eu penso, né? meu Deus, né? E aí, fui pra Amsterdã. E aí, em Amsterdã, eu tava me sentindo, tipo assim, no primeiro dia eu tava bem, no segundo eu tava muito cansada. E eu falei assim, gente, eu tô muito cansada. O que tá acontecendo? Tô ficando velha pra Amsterdã. Vim pra cá 5 vezes e eu não senti, sabe? Sim. Porque todo esse tempo que eu morei lá, eu viajei muito pela Europa. Eu viajei pra todos os lugares que você puder imaginar, sabe? E várias vezes. E nesse dia eu tava muito cansada. E o meu amigo, Thaís, eu tô achando que você tá grávida. Ele falou assim, não estou, eu não estou. Aí ele falou assim, então tá, vamos fazer um teste. E um mês antes eu tinha feito um teste. Não, umas 2 semanas antes eu tinha feito um teste e tinha dado negativo, sabe? Porque eu também já tava me sentindo estranha. Sim. E um amigo, o marido de um amigo, me disse, né? Vamos jogar aqui um tarô. Ele era francês. E aí ele falou assim, você vai estar grávida e vai ser uma menina. E você vai mudar de continente. Eu falei assim, eu mudar de Barcelona jamais. E aí fiz o teste, porque eu falei assim, esse cara entrou na minha mente, eu vou fazer um teste. Passou 2 semanas, fiz o teste e nada. Eu falei, não tô. Não tô. Passou, fui pra Amsterdã, não tava. Aí, aproveitando Amsterdã e tudo mais, eu falei assim, não, alguma coisa está acontecendo, tô muito enjoada. E aí o meu amigo voltou, né, desceu pra comprar alguma comida, voltou e ele tava com pão de cebola. Você quer um pão de cebola? Ele chegou perto de mim. Amiga, eu saí vomitando tudo que podia, sabe, no hotel. E ele falou assim, nunca tive vomitando por nada, você é chefe. Não é normal. Aí ele desceu e comprou um teste. E aí eu fiz o teste e deu positivo. Eu falei assim, tinha canguru na bolsinha. Tinha canguru na bolsinha. Tinha muito. Gente. Amiga, mas eu não acreditei. Falei, não estou. Porque eu tenho endometriose. Então eu não imaginava que eu estaria grávida. E aí fui fazer. Aí eu saí de novo. Falei, vou fazer outro teste. Saí, comprei uns 3 testes. Fiz, todos apareciam positivo. lá. Apareciam as semanas, né, de gravidez. Porque eram Sim. os que são mais avançados. E aí fiz teste, fiz tudo, os 3, todos positivos. Falei, gente, o que eu vou fazer em Amsterdã? Tem nada a fazer em Amsterdã se você estiver grávida, sabe? Nada, passear de bicicleta, nem isso. Eu não pensei 2 vezes. Eu acho que eu tava tão emocionada, assim, não emocionada no sentido de felicidade. Eu tava assustada e todas as emoções acontecendo. E aí eu vi lá, sabe? Aí eu mandei uma mensagem pro Riley, Como, né? é isso que eu ia perguntar. Como falar agora, né? Ele já estava na Austrália. Aí eu falei assim, Riley, então, olha aqui. O que você tá fazendo? Ele, eu tô aqui no pub perto de casa. Eu falei assim, então tá, eu preciso falar com você. Ele, eu vou voltar pra casa em 1 horinha, eu te chamo. E a gente ainda se falava. A gente fazia FaceTime, a gente tava no relacionamento, mas à distância. Aí eu falei, mandei foto, uns 4, 5 testes que eu tinha feito. Antes de falar, ou mandou a foto primeiro? Mandei a foto primeiro. Eu não tinha palavras. Não. O que eu vou falar pra ele? Aí ele falou assim... Pode. Aí eu esperando, tipo assim, um choque total. Aí ele falou assim, eu sabia. Olha. Eu falei assim, quê? Aí ele falou assim, eu sabia. Eu tive um sonho. 3 noites. Há 3 noites eu tive um sonho que você tava grávida. Uau. E eu não fiquei. E aí, nesses 3 dias seguintes, eu tive tempo pra pensar se isso fosse verdade, se eu estaria feliz ou triste. E eu fiquei feliz. Uau! Até arrepiei. Que legal. E aí eu falei assim, tá, e aí, o que a gente vai fazer, cara? Você tá na Austrália, eu tô na Espanha. Eu não quero sair da Espanha. E eu também não quero voltar pro Brasil. Eu tava muito feliz vivendo na Espanha. Sim. Aí ele falou assim, não, se você decidir o que você quer, é sobre você. Se você decidir que você quer ter essa criança, a gente vai ter juntos. Sim. Independente se você quer estar junto ou não, se você vai estar lá ou aqui.
E aí eu falei assim, não, eu já tava com 30 para 30, eu tava com 31, eu acho, quando eu descobri. Falei, não, eu tô pronta. Eu já tinha pensado que se ele não quisesse, eu teria criança, sabe? Sim. E aí ele queria também. E a gente ficou nessa. Aí ele falou assim, então tá, então vamos fazer o seguinte, você vem pra Austrália para umas férias, pra você ver se você gosta ou não. E se você realmente gostar, você decide. Eu quero ficar aqui, ou vamos dois, porque eu já era residente, ele podia vir comigo pra Europa, sabe? Sim. E aí foi isso. Aí eu falei, tá, vou esperar completar 3 meses Pra viajar. pra viajar. Quando o médico falar que é seguro, eu viajo. E aí vim pra Austrália assim, amiga. Depois de 3 meses. Cheguei aqui no Australian Day. E ele é de Melbourne, né? Ele é o de Riley. Melbourne. Vocês foram pra Melbourne, que é fantástico, tudo maravilhoso, não tem como não gostar, 27 horas de voo. Nossa, é isso mesmo. 27 horas Aí de voo, você viu que tá grávida. realmente do outro lado do mundo, né? Amiga, eu só pensava, o que eu tô fazendo? É. É muito longe. E você chegou no Australian Day? Que é hoje, Cheguei no né? Australian Hoje é Day. 26 Faz de... 4 A gente tá anos, gravando 4 26 de anos. janeiro, Australian Day hoje. Aham. 4 Parabéns, anos. feliz Austrália. Parabéns pra você também, né? Ah, Tá mais australiano que eu, amiga. Tanto tempo morando aqui. 16 anos. Pois é. Tá, você entende muito mais de Austrália do que eu. Mas e foi que ano que foi isso que você chegou? Australia Day? Isso foi quando eu cheguei aqui em 2020. 2020, no ano da pandemia, né? Foi Mas no então dia não tinha muito ainda. 25, 26 de janeiro. Acho que em janeiro tava mais outros lugares do mundo. Um pouquinho antes da... Amiga, Que foi sorte! um pouquinho antes da pandemia. Porque eu me lembro que eu já morando na Espanha, já se falava. De Covid. Falava assim, nossa, tem muita gente ficando doente, estão falando que uma pandemia tá vindo. E ninguém pensava. Eu não fazia ideia do que seria uma pandemia. Nem eu nunca tinha escutado a palavra. Nem eu nunca tinha escutado a palavra. Acho que um negócio de zumbi, É. pandemia, não sei, alguma Fim coisa. do mundo, né? Na minha cabeça nunca passou nunca pensei, realizei sobre uma pandemia Nem de eu. verdade, Nem sabe? eu. E aí o que aconteceu? Cheguei aqui, tudo maravilhoso, calor, em Melbourne tava calor ainda, Janeiro. porque era janeiro, verão e tudo mais. E aí em fevereiro, e aí já se falava da pandemia. Falava, E você deu muita quando- sorte, e aí- porque se o país ficou fechado por 2 anos, ele não ia conhecer a filha, né? Ia nascer Não lá. ia. Então, amiga, isso que Que a coisa. gente não pensava sobre isso, mas ao mesmo tempo quando eu cheguei, a gente teve assim umas 2 semanas de festa, tudo maravilhoso, conheci os pais dele e eu não sabia falar nada. De inglês. Eu falava assim, tipo assim, o básico do básico, mas Ele fala espanhol? Australian accent, O Riley fala espanhol? amiga, eu tinha uma flatmate que era americana, Aham. sabe? Até achei que os dois iam ter alguma coisa, mas não. Ela ajudou a gente. Que legal. A gente meio que se virava, sabe? No não, como fala? Span English. Span English. É, exatamente. A gente se virava desse jeito. Aham. E quando eu vim e tudo mais, aí começou as notícias da pandemia, porque a gente estava muito perto da Ásia. Sim. Todo mundo falava, olha, vai fechar o país. E a gente imaginava que o país iria fechar, mas não tinha certeza. E aí ele, você gosta daqui? E eu falava assim, nossa, eu adoro, e tudo lindo, maravilhoso. Não tinha nada de ideia de pandemia. E aí, o que aconteceu? No dia dos namorados de 2020, ele me levou para um restaurante brasileiro em Melbourne e me pediu em casamento. Gente! Eu não sabia disso, que foi no restaurante brasileiro. Não foi no restaurante, foi no caminho. Austrália. Eles são muito laid back, Eles né? não Que fala que eles são sabem, muito amiga. relaxados. São muito... Eu lembro Mas eu acho que, isso tipo assim, fantástico, porque, tipo assim, é natural, não tem programação, não tem teatro, não tem nada. É realmente o que eles eu não esperava, querem, né? foi uma coisa totalmente natural, sabe? Aham. Porque a gente não tinha conversado sobre. A gente tinha, tipo assim, a gente vai decidir onde a gente vai ficar. Vai ficar aqui porque ele já tinha família vivendo, era Sim, o país dele, sim. já tinha. E tinha, claro, eu não era imigrante. Ele não seria imigrante, a criança não seria imigrante, sabe? Então, estávamos indo para esse restaurante. Fechou várias boxes, né? Tinha várias É. boxes de coisas que estavam batendo, né? É, exatamente. E quando a gente entrou, eu fui para entrar no carro para ir para esse restaurante brasileiro, tinha um ET, o ETzinho, sabe, do filme? Ele tinha um ETzinho. E tava sentado no meu no carro, sabe? Aham. E aí eu falei assim, o
que esse ET tá fazendo aqui? Aí peguei o ET e joguei pro lado. Ele, nossa, você nem olhou pro ET? Aí quando eu olhei pro ET, peguei de volta, tava o anelzinho, sabe, no ET. Oh! E aí ele pegou e se ajoelhou e me pediu em casamento. Que bonitinho! Eu não conseguia acreditar, eu já tava grávida, então Uou, as emoções mãe. estavam à flor da pele, chorei e tudo Sim. mais. E a gente foi pro restaurante e tal. E aí, no restaurante mesmo, a gente começou a conversar como seriam as coisas práticas, sabe? Se você ficar aqui, ela vai ter o Medicare. Eu vou ter muito mais... possibilidade de trabalho, né? Possibilidade de trabalho do que se estivesse na Europa. Eu grávida. Sim. Tinha uma pandemia que estava começando e a gente não sabia como seria e tudo mais. E a gente decidiu. Então tá, vamos cair nessa aventura. Os dois apaixonadíssimos, dois, e eu grávida, sabe? E a gente decidiu. Então tá, vamos casar. E eu pensei, vamos fazer uma festinha pequenininha, só ali, vamos só fazer a parte civil. Já Amiga, até imagino, a família dele tinha outros planos. A família dele tinha completamente outros planos, amiga. No meu casamento, se eu te mostrar as fotos, tinha muita gente. Eu e eu não conhecia ver. ninguém. E no meu casamento, a gente pegou telefones diferentes e os meus amigos estavam presentes, sabe? Amigos, família... Todo mundo no telefone, sabe? Que fazendo legal. Um FaceTime. Enquanto eu entrava, os amigos da mãe dele estavam segurando o telefone. Celulares. Que legal. Todo mundo na frente, enquanto eu fazia toda a caminhada e tudo mais. Enfim, foi maravilhoso. Mas foi difícil. Imagina, porque foi um ano de pandemia. Muito difícil. E eu tava em Melbourne, que dizem que foi o lugar mais fechado do mundo. Foi muito fechado. A gente não conseguia sair de casa pra nada. Se saía um, o outro não podia sair pra ir no mercado. Tinha até uma coisa, se você morasse em um prédio que tem uma área de piscina, uma área de lazer, não podia usar, né? Não podia usar área de lazer. Você não podia sair os dois. Por exemplo, o casal. Teve uma época que só podia ir um pra fazer uma caminhada e voltar. Tinha horário, se a polícia te pegasse, você pagaria multa. Sim. Foi um absurdo. Foi um absurdo. A gente não viveu isso aqui, mas em Melbourne, sim. Coisa que faltava no mercado. A gente não podia nem ver a família dele também. Que é em outro bairro, né? Tinha uma coisa de distância, né? 50 quilômetros, 20 quilômetros, não sei. Amiga, 5. No começo era assustador. Todo mundo de máscara. Você não conseguia enxergar as expressões de ninguém. Todo mundo ficava com medo de chegar perto de você. Sim. Você pegava ali uma fruta, alguma coisa. E geralmente a gente vai ali dar uma lambida pra abrir um saquinho. Não podia, você estava de máscara. Se você tentasse, todo mundo já te olhava, te acusava. Era horrível, foi horrível. Melbourne foi realmente bem restrito. Foi muito restrito, muito pesado. E eu era mãe de primeira viagem. Já eu tinha difícil, saído da loucura de Barcelona, que era tipo assim, toda aquela vida e aquelas viagens e tudo mais. Eu não tinha, eu cheguei no país, fiquei 2 meses e aí bateu a pandemia, sabe? Foi muito difícil. E depois de 2 anos, claro, eu já com a Lili também era uma criança de pandemia, não tinha amiguinhos, não tinha nada. E a gente decidiu, e aí, o que a gente vai fazer? Minha cunhada já estava morando aqui em Cairns. E aí, ela sempre mandava foto na praia, aproveitando. Que era a minha próxima pergunta, né? Como veio de Melbourne para Tropical Cairns? Então, foi por isso, Na né? loucura, a gente queria escapar. A gente estava assim, porque eles davam uma parada na pandemia e falavam assim, olha, a gente vai ter um break... As pessoas vão poder voltar um pouquinho para a vida normal. Daqui a pouco, quando menos esperava. Fecha de novo. Porque tudo era sobre os casos. Quantos casos tem nessa agora, sabe? E aí seguiam onde que era o caso. Aquela pessoa tá isolada, isso aparecia na TV. Sim. Você sentiu uma angústia, sabe? Então, a gente estava assim, não, vamos mudar para um lugar que tenha menos restrição. Sim. E aí foi Cairns, minha cunhada já estava morando aqui. Aqui não teve quase nada, né? A gente viveu o ano de 2020 todo sem nada. 21 todo, que foi quando a Chloe nasceu, minha filha, em janeiro de 2021, não teve nada. Em janeiro de 2022, teve os primeiros casos. Então, outra coisa muito importante, quando a Lily nasceu, foi em 2020, foi julho de 2020. Sim. Então, o Riley nem pôde ficar comigo no hospital. Eu tive uma gravidez de risco. Sim. Então, eu tinha que ir todos os dias para o hospital. Então, por sorte, a minha sogra, ela me levava todos os dias para o hospital, sabe? Sim.
E então eu tinha aqui. Então eu tive um pouquinho de social life, porque eu tinha que ir pro hospital. Sim, podia Mas sair. a minha sogra me levava, ela ficava no carro esperando. Sim. E aí eu saía do hospital, voltava. E depois, quando a Lily nasceu, no dia que ela ia nascer, né, que estava previsto, porque não era a data prevista, eu tive que adiantar o parto e tudo Sim. mais. E aí só eu e o Riley. O Riley ficou comigo, mas ele não podia ficar no hospital, porque eu tive cesariana. E quando você tem cesariana, o seu marido pode ficar com você, porque você fica num quarto mais privado, né? É. E aí, não, ele não podia ficar. Sim. E aí, a neném nasceu. A gente fez uma videochamada para mostrar para minha família, para a família dele. E até para a família dele que estava em outro bairro, né? Que estava no outro Porque bairro, não podia. exatamente. É, foi realmente. E nesse tempo a gente ficou com a minha sogra um tempo Sim. também, porque você podia escolher ficar com a sua família, sabe? Né? Porque dava uma pausa. E tinha uma coisa que podia quantas pessoas na casa, né? Lembro que Melbourne tinha isso. Então, assim, a decisão foi inevitável, né? Vamos sair daqui, vamos para um lugar que vai ter vida, né? Até porque a minha sogra e o meu sogro viviam numa parte de Melbourne que era uma zona mais rural. Sim. Então, por ser uma zona rural, tinha muito espaço verde, você podia sair, podia andar. Sim. Tinha muito menos... não era tão aprisionado. Sim, sim. Então, a gente decidiu, não, vamos para Melbourne e é isso. É. Ou, não, vamos para Cairns e é isso, depois que tudo aconteceu, né? E aí, como tem sido a vida aqui? Porque o tempo é completamente diferente, né? Aqui, hoje, tá fazendo o quê? 32 graus, tá no ar-condicionado. Amiga, eu nasci pros Alpes suíços. Sim. Amiga. Eu e a tia, a gente falava que nasceu pros Alpes suíços, porque eu não aguento, é muito quente. É. Eu te falo que eu tô aqui há 16 anos, eu não me acostumei com o calor. Mas, pra mim, eu sou de praia, eu amo praia, eu cresci perto da Bahia. Eu amo a praia, eu amo o mar, aqui a gente ainda vai para as ilhas, cachoeira, tem isso daqui. Então, para mim, eu me adaptei, eu aceito essa época do ano de muito calor, porque eu sei que eu tenho isso tudo. Mas para quem é igual você, e uma outra amiga também, que, tipo, nem ligam para isso, a Ju, né? Eu quero shopping, restaurante, o friozinho e tal, deve ser muito mais difícil. Amiga, mas você não pode me falar que você ama praia e vive num lugar que você não pode ir na praia. Tem isso. Crocodiles, stingers. A gente vai nas ilhas. Os sharks. O que você pode aproveitar aqui, as cachoeiras. As ilhas, né? As ilhas e tudo mais. É bonito. Mas eu não tenho coragem de botar meus pezinhos na água, sabe? Mas tem a net, pode nadar na net, na praia. Eu vou. A net é uma rede, né? Pra quem não sabe, é uma rede. 2 anos que eu tô vivendo aqui, nunca... Não foi fui umas 3 vezes, amiga. Não na praia. Na praia a gente foi, sabe? Senta lá, aproveita o sol. Mas entrar na água, não entro. Eu sou bem paulista, entendeu? Eu... E me conta uma coisa, você voltaria para Melbourne? Eu quero. Tô desesperada. E eu acho que agora que você contou a sua história inteira, né, que eu tinha já escutado partes, você não deve conhecer Melbourne como Melbourne é, né? Por causa da pandemia e depois mudou para cá. Eu acho que se você voltar, você vai ver todo, nem ia falar glamour, mas todas as qualidades de Melbourne, porque tem muito, né? Melbourne é fantástico, tem de tudo lá. Amiga, Melbourne tem tudo que eu amo. Cultural, tem gente do mundo inteiro. Gastronomia, melhor da Austrália. A melhor da Austrália. Tem a gastronomia, o tempo inteiro tá acontecendo alguma coisa. Sim. Eu sou de São Paulo, sabe? Então, pra mim, eu sinto falta disso. Tá rolando agora o Australia Open, né? Do tênis. O Australia Open. Exatamente, quando eu cheguei aqui, a gente foi pro Australia Open. Era bem no dia, porque era o Australian Day. Sim. Não, eu amo. Melbourne, eu vi algumas coisas, mas eu não vi o suficiente, sabe? Eu acho que vai ser legal. Eu acho que a gente estava muito desesperado para sair daquele contexto de pandemia e vir pra cá. Eu nunca fui uma pessoa que gostei de cidade pequena, sabe? Eu gosto de uma cidade um pouco maior. Eu viveria num lugar mais rural, igual o meu sogro vive. Mas sabendo que eu pegar um trem tô ali, né? Sabe? Tipo assim, 50 minutos. Se você vem de São Paulo, 50 minutos não é nada, sabe? Sim. Não é e para você faz sentido, né? Porque São Paulo, Barcelona, Melbourne. Então você nunca morou assim no interior, igual eu cresci no interior. Praia para mim é cidadezinha da Bahia, do interior. Então eu acho que é o que eu tô acostumada. De repente, se eu morasse, né, eu até gostaria. Mas... Eu sou de Barueri, que não é tão grande, mas muito maior do que Cairns. Sim. Muito maior. Você tem tudo.
Eu gosto de Cairns. Eu gosto, tipo assim, quando não é verão, esse calor intenso que tem aqui, eu gosto porque você tem um tempo ameno, você pode ir na praia, claro, Sim. porque já não tá mais na wet season. Sim, sim. Né? Wet season, que é tipo assim... Da chuva, né? Chuva, Sim. que é esse clima bem tropical. Eu gosto, mas não amo. Sim. Sabe? E eu acho que você falou lá atrás do Brasil, né? Você buscou, eu quero uma carreira que eu ame e me sentir satisfeita na minha vida fazendo o que eu gosto. Eu acho que morar é a mesma coisa. É exatamente Tem a mesma que coisa. se sentir bem, é uma coisa de sentimento. Não tem como falar, mas aqui é seguro, mas aqui a casa vai ser mais barata, mas aqui a Lili vai ter mais as coisas são mais pertinhas para visitar. Não tão mais barato no momento, né? Porque eu acho que também muita gente se engana achando, vou para Cairns e é barato. Não é. Eu não acho que seja tão barato porque a cidade é pequena, então você não tem muitas opções. A maioria dos brasileiros ou das pessoas que vêm morar aqui vem para pagar aluguel. Pagando aluguel é caríssimo. Caríssimo. Claro que não se compara a Sydney. Não se compara a Sydney, mas comparado a outros lugares que você tem, tipo assim, uma cidade maior igual Melbourne. Em Melbourne, você vai para Melbourne e você continua tendo lugares, sabe? Sim. Tipo assim, 30 minutos de Melbourne ou Brisbane, 30 que minutos tem de acessível para comprar. É acessível e 20 minutos, 30 minutos você já paga metade do preço no aluguel, entendeu? Aqui não tem, porque é menor. Então você tem duas opções, ou você tá muito barato e não é tão seguro, ou tão legal, ou você decide viver num lugar que é um pouco mais caro. Um pouco não, muito mais caro. E aí, tipo assim, mas eu acho que tem tem gosto para tudo na Austrália, né? Para quem tá pensando em vir e tal. Tem gosto para absolutamente tudo. Tem o sul também, né? Que a gente... Para Tasmânia, para o frio e a neve. Tem aqui no norte, nordeste, que é... Para quem gosta da Bahia, teve outra convidada no podcast, a Rose, que ela falou que ela veio dirigindo para Cairns. Quando ela viu os coqueiros, ela falou, aqui que eu quero ficar. E eu sou meio assim, coqueiro, praia, por mais que não possa nadar muito na praia, mas é o que eu gosto. Então, acho que tem gosto para tudo. E eu queria saber, se você voltar para Melbourne, né? O que eu acho que vai acontecer, tá aí no futuro. Quais seriam os planos para a gastronomia? Porque começou lá na Espanha, e veio a gravidez, o casamento, a pandemia. Que o futuro da gastronomia da Thaís? Como é que o fã falou? La Cocina de Thaís. La Cocina de Thaís. Era o nome do Instagram, né? Eu ainda tenho. Eu quero ver. Não posto muita coisa. Não posto nunca, né? Desde que eu Vou cheguei colocar aqui. um link aqui no podcast. La Cocina de Thai. Detalhes. Você vai chegar lá, você vai aprender as receitinhas. Mas eu não posto nada mais. Mas na época eu tinha muitos seguidores. Agora tem que voltar. Vamos ver, né? Mas, amiga, desde que eu tive a Lili, claro, 2 anos em lockdown. Então eu não tive muita coisa. Não pude produzir muito. E depois disso, claro, a gente veio pra cá. E aí eu abri a minha loja. Foi lá no mercado, no market. No Rusty's Market, aqui, foi que era muito uma loja bom. de cozinha brasileira. A Thaís que salva a gente aqui em Cairns, né? Com as coxinhas, com os bolos, com o gostinho brasileiro, né? Eu tento, né? Eu vou aí, o que a onda me leva. Se alguém falar pra mim, eu quero isso, eu tento fazer, sabe? Eu amo cozinhar, é uma paixão minha. Não só pelo dinheiro, sabe? Porque, claro, você se achou, né, na carreira. Eu gosto. É uma coisa que eu faço com amor. É um cuidado de mãe, sabe? Sabe essa coisa de você ir no lugar e você pagar por uma comida e você se sentir lesado quando a comida não é boa? Você fala assim, meu Deus do céu, eu gastei dinheiro e a comida não é boa. Sim. Ou quando você vai num lugar que a comida é tão boa e você não sente que você está pagando por isso. É assim que você quer, né? Te faz voltar para aquele momento da sua vida ou para aquele lugarzinho, sabe? Sim, Ou, por exemplo, quando você come um pão de queijo e você fala assim, nossa, direto mas de Minas. Tanto o de Minas, eu senti agora e bate a emoção. Sim. Eu gosto de cozinhar para minha família e eu gosto de cozinhar para as pessoas que conectar com a emoção, comida, né? E que elas sintam, sabe? Sim. Eu não quero fazer alguma coisa em produção, sabe? Fazer só produzir, massa, produzir né? em massa. Teria que ser se você abrir o seu negócio,
um restaurante, assim, de taste, né? Uma coisa pequena, tem nos eu lugares quero, a gente tipo, um gosta bistrô, muito. né, Um que a gente- bistrô, essa palavra. Que a gente gosta muito, eu e o Dan, de viajar pra neve. E tem muito disso, que você entra e fala assim, França, mas é né? a casa de alguém ou é um restaurante que tem 3, 4 mesas? É um bistrô. É Eu isso acho que que eu seria a quero. sua cara. É. Sem um menu, coisas que eu faço diariamente, que vem na minha cabeça, no meu coração. Aquela coisa que eu sinto a emoção de fazer, sabe? Sim. Eu quero fazer isso. É. Então, eu acho que provavelmente Vai ser é o isso. que eu gosto. O futuro. Não sei se eu voltaria a trabalhar em restaurante grande agora, porque é um trabalho exaustivo. E quando Sim. você tem filhos é muito difícil. Diferente o horário, né? À É. noite, tarde. Eu sei que é uma profissão muito requisitada aqui na Austrália, Uhum. que as pessoas conseguem também os sponsors sendo chefe, mas eu não voltaria, eu acho, para restaurante. Não nesse momento da minha vida. Minha filha tem 3 anos e meio. É. Então eu esperaria um pouco mais. Quero continuar cozinhando, quero continuar fazendo Por favor. isso. Mas não acho que eu voltaria para um restaurante. É. A gente já tá chegando numa hora ali, vou começar a fechar aqui. Mas se você voltar para Melbourne, a gente vai, obviamente, sentir muita falta de você aqui. Mas com certeza a gente vai visitar e eu vou cobrar esse bistrô. Amiga, Quero com bistrô. certeza, eu te obrigo, eu vou te arrastar. Não, Com certeza eu vou estar lá. Vai ser Australia Open. Bom, eu não gosto de tênis, né? Desculpa aí pra quem gosta, mas eu não porque eu não entendo. amiga, você Mas, pode se vestir. né? Eu só quero as festas, as Eu quero as festas né? do Open. Mas uma coisa que eu vou estar lá vai ser na corrida de cavalo, no Melbourne Cup. Isso aí vou estar Amiga, colada. vamos, Pode a gente pode colocar aquelas coisas bem australianas. Fascinator, né? Ih, adoro. Fascinator. Você colocou, amiga, outro dia. Todo ano. Maravilhosa. Amo. Maravilhosa. Eu sou australiana já. 16 anos, né, de Austrália. Eu, já tá mais australesa. adaptado. Australesa, mas é brasileira com australiana. Austrália. Amiga, muito obrigada mesmo. Adorei ouvir a sua história. Eu que agradeço. E é engraçado que a gente conversa, né? Mas a gente não sabe os detalhes, assim. Eu adoro sentar aqui e ouvir como é que foi mesmo a jornada. Ah, e se deixar, a gente vai para umas 4 horas, né? Porque por isso que eu fiquei olhando, né? Falei, a gente fica. Tem que ter um segundo podcast. Thaís número 2. Vamos Vai, fazer. amiga, vamos contar os babados, Os as coisas que ninguém conta. Que ninguém conta. Vamos, por favor, antes de você ir embora. Muito obrigada e Happy Australia Day. Eu que agradeço e Cheers. Happy Australia Day. Happy Australia Day.